Aquele passo a passo que eu passei para vocês hoje no chat de abrir essa org aqui, eu já fiz, tá? Eu estava inspecionando aqui os elementos. Antes de começar a aula, só vou dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó. A Salesforce, ela fez o favor de mudar toda a interface de todos os de todos os tipos de ferramentas do Omni Studio, né? De OmniScript, Integrated Procedure, Datamapper e FlexiCard, né? Eles deixaram tudo parecido com Flow, ó. Quando eu abro aqui, eles vão, né? Tá todo no formato Flow. A gente aqui né, que a gente trabalha com desenvolvimento, etc., ainda tá com esse layout aqui, ó. Então, eita, meu mouse descarregou, deixa eu botar o outro. Pronto. A gente que trabalha a gente que trabalha nas empresas ainda não recebeu esse update, tá vendo? A gente ainda tá com o layout antigo, que eu acho particularmente melhor, tá? Porque você tem a opção de editar aqui e ver as propriedades do JSON dos elementos, tá? Então, assim, eu não posso estar mostrando isso aqui para vocês, que isso aqui é interface do cliente, né? Então, vou ter que mostrar mais aqui. Mas é bom vocês saberem, né, que, enfim, vai ser mais um pouquinho difícil para, né, vai demorar um pouquinho mais para mostrar as coisas para vocês. Mas na teoria não mudou nada não, né? Assim, por trás eles funcionam da mesma forma, tá? É questão de layout aí que as Salesforce eles estão se reestruturando, né? E aí mudou aqui, né? Mas aos pouquinhos eles vão melhorando isso aí. Então, gente, socorro, eu cliquei alguma coisa errada aqui. Isso aqui é o aqui, beleza. Pronto. Então, gente, vamos lá. Eu queria começar essa aula falando justamente sobre Data JSON e estrutura, tá? Por quê? Porque, assim, a maioria do pessoal, quando está ensinando qualquer coisa, né, o pessoal já manda a fórmula, manda como que funciona né, manda como que é o metadado que vocês têm que fazerem, mas eles não mostram por trás como é que funcionam as coisas, né? Ou como no ensino médio, né? O pessoal às vezes os professores dão a fórmula de Bhaskara, mas não explica como se originou a fórmula de Bhaskara, né? Então, assim, eu sou um cara bem raiz, né? Eu prefiro mostrar para vocês do zero como funciona essa arquitetura, né? E aí a gente construindo as estruturas, tá? Como é que funciona a arquitetura do Omni Studio? Tudo isso aqui, gente, quando você exporta isso aqui, ele gera um JSON. Não vai dar para exportar aqui, né? Porque essa versão aqui nova tá toda zoada, mas eu vou exportar um aqui só para vocês verem como é que fica, ó. Então, assim, todos os bloquinhos que a gente vai colocando aqui, todas essas estruturas aqui que a gente vai colocando em sequência, isso aqui ele forma um JSON por trás, tá? Só colocar select none, só o OmniScript aqui, só para vocês. E vou baixar, tá? Aqui, ó. Tá? Vai nesse aqui mesmo. Formatar. Toda aquela estrutura montou esse JSON aqui, né? Todos aqueles elementos, né? Isso aqui monta um JSON, isso aqui monta um JSON, tudo que você vai colocando monta um JSON, tá? Isso é muito útil vocês saberem, né? Porque quando vocês forem debugar, quando vocês forem ajeitar um determinado elemento desse aí, vocês já podem ter isso em mente, tá? Eu não vou me alongar nisso, né? Porque o tempo é bem curtinho, tá? Então vamos lá voltar para o slide. Aqui, vamos lá. Então, o DataJSON ele é o coração do Omni Studio, tá? É realmente isso. É onde você estrutura tudo. E além daquilo ali ser tudo um JSON que é gerado por trás, tá? Ele, ele também gera um JSON. Então, se eu chegar aqui e der um preview
nesse cara aqui, ele vai ter um data JSON aqui, que ele vai dar um retorno aqui, nessa estrutura, tá? E tá, eu tô mostrando na estrutura antiga, mas eu vou mostrar na nova também, tá? Ó, botei para executar, ele tá executando passo a passo, no Action Debugger dá para ver, ó, passo a passo, e aqui ele tá montando a estrutura, tá? Ele é um JSON que devolve também um JSON, tá? Vamos lá. E vamos para o próximo. Aí aqui eu falo sobre Data JSON no MiniStudio, né, que é a estrutura central que guarda os dados de toda a jornada, né? Aí tem a parte da hierarquia, né? Como é que, ó, né? Isso aqui é a hierarquia básica de JSON, tá, gente? Organizado em objeto, array, subníveis, nós, etc. Né? Tá? Bindings, né? Componentes que se conectam aos nós de JSON. Isso aí vocês já devem estar com carecas de saber, né? Sobre isso aqui. Persistência, né? Alimenta data mappers, IPs e é salvo, né? E o ciclo de vida, né? Criado do início e trafega entre os componentes até o fim. Beleza. Começando de elemento para elemento, tá, gente? Vou falar um pouquinho aqui sobre FlexiCard, sobre data mapper e sobre integration procedure, tá? A aula de hoje vai ser mais um bate-papo do que de fato meter a mão na massa, tá? Mas na nossa segunda aula, eu vou fazer umas estruturas e vou mostrar para vocês, né, a dinâmica da gente fazendo essa estrutura, tá? FlexiCard, gente, o que é o FlexiCard? FlexiCard é uma ferramenta aqui do Omni Studio que ele é utilizado meio que como um LWC. É como se ele fosse uma interface front-end LWC, tá? Vou tentar abrir alguma coisa aqui para ver se ele gera. Tá aqui. Se eu sócio não ajuda. Deixa eu ver esse aqui. Pronto. Pronto. Aqui, por exemplo, isso aqui é um cardzinho que foi montado no FlexCard em front-end, tá? Eu vou dar um preview aqui, ó. Foi só isso aqui que ele montou, tá? É como se a gente tivesse aberto o LWC, ido naquela seção de HTML e feito isso aqui, tá? E aí ele gerou ele gerou esse FlexCard aqui. Agora, falando um pouco sobre a arquitetura do FlexCard, deixa eu ver se tem um. Eu tenho que mostrar isso aqui na org do cliente aqui. Um FlexCard, gente, o que ele faz, né? É muito importante o que eu vou falar aqui para vocês. Importante que vocês anotem. Por quê? Porque no Salesforce a gente sempre tem que fazer certas tomadas de decisão sobre o que utilizar e o que não utilizar, tá? Vou dar um exemplo aqui de o que não fazer com o FlexCard, tá? Aqui vou abrir aqui um FlexCard e vou mostrar um pouquinho da arquitetura, né? FlexCard, como eu falei, é uma estrutura front-end que ele serve meio que para substituir um LWC, tá? E você vai montando essa estrutura front-end aqui no clique e no arrasta, tá? Ele é extremamente limitado, ele não faz o que um LWC faz, porque não tem uma quantidade de funções que um LWC tem, né? Entretanto, ele consegue fazer, né, algumas interações, você consegue, né, fazer hierarquia de pai para filho, e você consegue fazer pub/subs, tá? Tudo isso aqui é pub/sub, inclusive, tá, gente? Então, assim, ele é uma coisa básica, mas também não é tão básica de acordo com as capabilities dele. Agora, sim, como é que ele funciona por trás? Ele, né, por trás, ele tem uma interface JSON, né? Porque, como eu falei, o JSON ele é o coração do Omni Studio, né? Então, ele tem uma interface JSON que se chama Velocity Card por trás. Só que como é que ele funciona? Ele funciona, aqui o pulo do gato, ó, ele funciona criando instanciando um LWC. Tá vendo? Ele instanciou esse LWC aqui para funcionar. Toda versão
é um LWC instanciado, tá? Então, assim, o que é que eu, João, como arquiteto, recomendo para vocês? Eu não utilizaria FlexCard para fazer nada complexo, tá? Eu utilizaria FlexCard para fazer um desenvolvimento simples. Eu não faria, por exemplo, o que está na minha tela aqui, isso aqui. O máximo que eu faria com FlexCard é colocar ele para exibir uma tabela, colocar uns botões lá para fazer umas coisas básicas, mas eu não deixaria ele complexo, tá? Porque aqui ele está complexo. E, inclusive, ele complexo, ele dá problemas na hora de você editar, sabe? Então, assim, quando vocês utilizarem FlexCard, vocês têm que pensar, eu devo utilizar qual que é a abordagem? O que que o cliente quer? O cliente quer que eu faça uma interface complexa ou o cliente quer que eu faça uma coisa simples, que é exibir uma tabela, tem uns botõezinhos ali de busca, alguma coisa, né, avançar, etc. Ou, né, o cliente vai pedir uma coisa mais robusta, né? Se for uma coisa mais simples, optem pelo FlexCard, né? Se for uma coisa mais complexa, tá? Eu faria um LWC, porque você pode encapsular os LWCs dentro dos OmniScripts, tá, gente? E dependendo da coisa, vocês nem precisar de FlexCard vão precisar, porque eu vou mostrar aqui posteriormente que o OmniScript já dá para você arrastar os bloquinhos também, tá? E é até melhor, até funciona de forma mais otimizada do que um FlexCard, tá? Beleza, aí aqui tá a... Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês a fonte de dados, né, que eu acabei falando e não mostrei. Um FlexCard, gente, ele tem uma coisa chamada data source, tá? Esse carinha aqui, esse data source. Esse data source é a fonte do dado que ele vai pegar, né? Por exemplo, digamos que você está montando uma tabela dentro do FlexCard, né? Você quer alimentar essa tabela com algum tipo de dado, né? Então, esse FlexCard, deixa eu colocar, deixa eu criar um aqui, Bootcamp FlexCard Example. FlexCard Example. Eu nunca vi essa telinha, tá, gente? Mas fiquem tranquilos que eu sei me virar aqui. Pronto, esse aqui é o FlexiCard, tá? Aqui são os inputs que eu posso colocar nele, eu posso colocar uma tabela, né? Só arrastar o data table para cá, né? E aí eu dizer qual que é o registro que ele vai puxar e de onde vem esse registro. Esse registro vem nada mais do que no data source dele, tá? E cadê? Deixa eu ver aqui. Eita, que essa interface aqui tá complicada, meu Deus do céu. Acho que é aqui. Pronto. E mesmo, esse íconezinho aqui do setup. Data source está aqui embaixo, ó, no canto inferior direito. Não sei se está visível aí. O que que ele aceita? Ele aceita query, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, select ID name from account limit 1, limit 10. Né? Se eu der save fetch, ele já vai pegar aqui, tá vendo? Pegou o ID e o nome da minha table aqui. E devolveu um JSON aqui, tá? Além de query, ele aceita o SOSL, né? Que é outro tipo de busca, só que é bem pouco usada no Salesforce, que é uma busca mais voltada para você fazer... Quando você não sabe em qual objeto está uma informação, aí você pode... o campo, né? Aí você pode fazer a busca, né? Intercalando os campos, né? Intercalando, né? Eu depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de SOSL, tá, gente? Porque eu tô com uma pressa danada, por conta do tempo. Ele também pode fazer, ó, Apex Remote. Esse aqui eu gosto, tá? Isso aqui se você colocar aqui o nome de uma classe e o nome de um método, ele vai, né? E você colocar os parâmetros, ele vai executar aquela classe Apex e vai retornar. Ele também faz REST, tá vendo? Tem coisa aqui que é nova, tá, gente? E quando vocês forem trabalhar, de fato, vocês vão ver que tem coisa aqui que é nova. Streaming API, que é muito importante, tá?
Ele faz isso aqui entre os elementos, tá? E aqui, ó, os principais que eu vou mostrar para vocês na aula são o Data Mapper, tá? E o Integration Procedure. Na próxima aula eu vou mostrar mais como fazer em mão, né, como botar a mão na massa nesse sentido, tá? Aqui, ó, fonte de dados, a gente já deu aqui. Aqui a inteligência embutida, ó. Aqui não tem muito mistério, não. Ih, rapaz, quando eu... É, aqui não tem muito... Ah, tá aqui ele. Perdão. Aqui não tem muito mistério não, tá, gente? Vocês simplesmente clicam e arrastam e vão customizando nas propriedades aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o Bootcamp de novo. Eu tinha perdido. No caso, se eu usar um SOQL query aqui, eu posso pegar um data table, arrastar para cá, e ele já mostra automaticamente, ó. Tá vendo aí? Ó, já tá aqui. Vocês podem também colocar botões, tá? Colocar campos. Ele é bem simples assim de você entender e de você mexer, tá? E esses flexcards, né? Eles são essas interfaces front-end que a gente usa mais como flyout, né? Mais como algo simples assim de você exibir para pessoa, né? Agora, isso aqui eu mostrei para vocês também, né? Os containers, etc. Agora falando de data mappers, gente, o que são os data mappers? Que eu coloquei entre parênteses aí data raptors, porque o nome antigo dele era Data Raptor, tá? Pra quem não sabe, o Omni Studio ele já foi chamado de Velocity, e na época que ele se chamava Velocity, ele era um aplicativo que você pagava mensalmente por ele, para ele se atrelar ao Salesforce, né? Até que o Salesforce gostou e comprou para poder integrar 100% no Salesforce, virar uma mecânica core, não, uma core mechanic. E aí, quando eles fizeram isso, né, passou de Velocity para Omni Studio, tá? Data Mapper, gente, é o seguinte, existem três tipos de Data Mapper, tá? O Turbo Mapper, o Extract, aliás, perdão, não são três, não, são quatro, né? Porque tem eu considero o Turbo Mapper e o Extract, eles fazem eles fazem coisas semelhantes, tá? Só que de forma diferente, tá? Por isso que a gente fala três, mas na verdade é quatro. O Turbo Mapper, como é que ele funciona, tá? O metadado mesmo do Data Mapper, o que ele vai fazer? Ele vai fazer consultas no SOQL, tá? O, o Turbo Mapper, por sua vez, vou criar um aqui para vocês verem. Ó, Bootcamp Turbo Mapper. Ele não aceita esse underline aqui, beleza. Vou colocar Turbo Extract, né? E eles são desse tipo aqui, extract, load barra post, que nada mais é do que uma DML, e transform, tá? O extract e o turbo extract, eles fazem a mesma coisa em questão de você selecionar um objeto aqui, ó, account, vou botar aqui, account, que é filtro, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, limit equals, eu nunca usei essa interface, mas vamos ver aqui. Aí você define o nome desse objeto aqui, e aí você aqui puxa os campos que você quer que chame. Name, pode type ID, billing street, billing city, tá? E aí eu posso dar um preview aqui. Aqui eu acho que ele não vai funcionar, porque eu sempre tenho que dar
edit. Extract object path, account, beleza. Vou colocar aqui name contains. Difícil essa interface aqui, gente. Nossa. Assim ele vai. Search query, nananã. Multiplic list field, tá. Então eu vou pegar. Vou deixar assim. No preview eu vou colocar um input parameter chamado de name. Vou colocar um value aqui. Deixa só eu entrar em accounts para ver o nome aqui. Accounts. Os nomes que tem aqui. Acme, pronto. Deixa eu ver se vai funcionar, né? Porque essa. Pronto, funcionou, tá vendo? O que eu fiz aqui, tá, gente? Esse account aqui, esse nome account tudo minúsculo, ele é esse extract object path. Se eu colocar ACC e dar um execute aqui, ele vai para ACC, tá vendo? E aqui é o nó da minha busca. Ele tá como lista, porque ele pode retornar mais de um, tá? E aí, o que ele tá fazendo aqui? Basicamente, ele tá fazendo um SOQL. É isso. Só que qual que é a diferença do Turbo Extract pro Extract normal? O Turbo Extract ele é muito mais rápido. Você clica, ele já vai, tá? O Extract normal não é tão rápido, mas eu até prefiro ele porque ele tem uma vantagem, que é a seguinte. Tá? É, o Extract aqui, uma coisa que eu gosto bastante dele, é o seguinte. Vocês estão vendo que esses campos aqui foi o sistema que já puxou o nome original, né? Billing Street, Billing City, ID, Name. Pois é. Ó que legal aqui que a gente consegue fazer com o Extract, ó. Deixa eu só aprender a usar isso aqui. Saco, isso aqui. Se eu não conseguir, eu vou mostrar na outra lá. Ah, tá aqui o mais, perdão. Account. Primeira vez que eu vejo isso, gente. Primeira. Aqui, Object Path é a mesma coisa. ACC ou o nome que vocês quiserem. Se eu colocar aqui conta, também vai, né? Vamos deixar ACC. Name. Deixa eu ver aqui melhor. Lookup equals to name. Beleza? Aqui é o extract e aqui é o mapping. Como é que funciona o mapping? Aqui em Create Map, nossa, ficou bem complicado. Ou no outro era bem melhor, porque você já clicava no mais e já mapeava. Mas aqui tem que clicar aqui. Aqui, olha só como aparece aqui. ACC ID, ACC ID, pronto, ACC Name. Eu posso simplesmente colocar assim, ó. Conta, dois pontos, nome. ACC, dois pontos, Billing Street. Conta, rua. ACC, dois pontos, Billing City. Conta, dois pontos, cidade. Pronto. E aí o que acontece? Quando eu entro aqui no preview e uso o mesmo input, name equals Acme, eu consigo mudar o retorno dele. Ao invés de ser esse retorno aqui, do Turbo, que ele vem com Billing Street, Billing City, ID, Name, que eu não consigo mudar, no Extract eu mudo. E eu deixo o nome que eu quiser. Eu consigo, inclusive, se eu colocar os dois pontos aqui, cadê?
Mapping. Se eu coloco esses dois pontos aqui do jeitinho que eu fiz aqui, no output path, tá? Eu tô colocando ele dentro desse nó chamado conta. Se eu tirar o nó chamado conta e salvar, ele vai para o root. Ó, ele vai para o root, né? Que é a raiz do JSON, tá vendo? Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar do jeito que eu coloquei antes. Uma coisa interessante que dá para fazer, eu não preciso, nem sempre eu preciso do extract JSON path. Eu posso simplesmente colocar um output, conta, atributo aleatório, e posso definir ele aqui. Dá um preview, ele vai ficar chumbado, esse ASD. Porque eu não usei nenhum, como é o nome do negócio? JSON path aqui para extract JSON path aqui para extrair. Beleza? Outra coisa legal que dá para vocês fazerem fórmulas, tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque já são 12h49. Mas vocês podem fazer uma determinada fórmula, sei lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu realmente não sei montar fórmula nesse painel novo, não. Desculpa, gente. Depois eu vou ver como é que faz para poder botar aqui. Mas beleza. Voltando, a gente tem esses dois aqui que a gente já viu, que são os extract. A gente tem o de DML. Basicamente, o que que ele faz, né? Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui. Basicamente, ele faz uma DML. Você pega um nó de JSON, um input de JSON para ele, coloca, né? Aí ele vai. Você vai colocar, ó, isso aqui é uma inserção. Se é uma inserção, você não vai mandar o ID. Você vai dizer qual que é o tipo de objeto. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Load daqui, ó. Vamos ver essa. Pronto. Vocês vão definir qual que é o tipo de objeto, né? E aí eles vão fazer um DML. Nossa, isso aqui tá horroroso de ver. Deixa eu fazer um novo aqui, velho. Nossa senhora. Aqui eu vou definir o objeto que vai ser alvo do meu DML. Tá? Account aqui. Tá? E aqui eu vou fazer o mapping, né? É bem parecido com a estrutura do extraction, né? Aí o que eu vou dizer aqui, ó, é que vamos lá. Fone. Se eu fizer isso aqui, fornecer um ID, né, o isUpSearch, ele vai pegar uma conta existente e vai colocar esse telefone aqui, tá? Mas se eu fizer isso aqui, ó, bootcamp, ah, hum, calma aí. Não, fiz besteira aqui. Isso aqui é o data type do name. Aqui vocês podem colocar se vocês quiserem. Isso aqui é um string, né? Mas se ficar vazio, funciona. Aí eu coloco aqui name, bootcamp. Tá. Se eu executar esse cara aqui, eu não sei se ele vai funcionar porque eu não sei qual que é o. Ó, tem que ter só o name aqui, ó. Vermelhinho aqui, tem que ter só o name do required. Então, na teoria, se eu executar isso aqui, ele vai criar uma conta com o nome Bootcamp. Teoria, né? Falhou. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Name. Ah, entendi. É porque esse value aqui, ele pega dinamicamente pelo input. Aí eu teria que criar um valor chamado bootcamp. Então eu vou colocar name com N minúsculo aqui. Que essa interface, gente, eu peço desculpa que essa interface aqui é nova. Mas beleza. Se eu for no preview aqui e colocar um input parameter aqui, tá? Name, e definir aqui bootcamp, agora ele vai funcionar. Executa aqui, pelo menos deveria funcionar, né? Pelo menos no outro funciona. Aqui, name. Deixa eu botar bootcamp como default value e deixar isso aqui sem nada mesmo. Aí ele criou. É só uma questão de parametrizar ali, de ver como é que faz a parametrização certinha, mas aqui ele já criou, ó, porque eu defini um default value, tá? A gente vai ver isso aqui melhor na próxima aula, quando eu vou mais meter a mão na massa, tá, gente? Eu tô até prometendo não meter a mão na massa, mas eu tô acabando. Tá no sangue, né, JP? A gente, quando a gente quer ensinar, não tem jeito, não tem jeito. Nem me deu um errinho aqui. Opa, agora ele foi. Vai entender. Eu fiz a mesma coisa antes e ele não foi. Ah, não, ele foi porque eu deixei aqui como default value. Eu tenho que apagar aqui no caso. Por que ele não foi? Por que danado? Deixa eu ver o erro que ele vai dar aqui. File fields are missing. Vou ver uma coisa aqui. Os datamap, eles têm uma estrutura meio doida para você colocar no input parameter para ele funcionar. Mas depois eu vejo isso aqui, na próxima aula podem me cobrar, tá? Que eu vou voltar com a correção disso aqui para vocês. Que essas interfaces doidas aí é de lascar. Mas beleza, vamos lá. Integration Procedures, tá? A Integration Procedure é o seguinte, tudo que você faz fora, né, com exceção do front-end, obviamente, né? Mas Apex, Data Mapper e outros Integration Procedures, vocês conseguem integrar dentro do Integration Procedure, tá? O que é o Integration Procedure? Ele é um metadado que ele serve para rodar um back-end. Imagine ele como se fosse um método de uma classe, né? Você criou um Integration Procedure novo, você criou um método de uma classe. E tudo que você colocar lá dentro na estrutura dele, ele vai funcionar como se você estivesse codando o método de uma classe. É bem interessante, tá? Ele não tem interface, né? Só tem lógicas e etc. O que eu gosto muito dele, tá? O que eu gosto muito dele é que é bem fácil você fazer uma chamada externa para uma API. Ele é muito simples de você fazer. E aí, assim, ele consome muito menos linha também, né? Porque quando você vai fazer uma chamada para uma API utilizando o Apex, acho que o professor anterior de vocês mostrou, né? Vocês têm que usar o Apex, o REST Resource, né? Fazer umas declarações, né? Montar toda uma estrutura de um Apex para depois vocês irem lá executar o método i. Aqui a gente só precisa arrastar uma caixinha. Então, assim, Integration Procedure é bem prático, principalmente para fazer API, tá? Só que, o que é que acontece, né? Como é uma estrutura point and click, tem aquilo. Se a coisa ficar muito complexa, eu não recomendo a utilização, por exemplo, de loop block, né? Loop block é uma estruturazinha que ele serve para simular um for, um for each, um for. E aí você coloca ele dentro do Integration Procedure e coloca a lógica lá dentro. Eu já fiz uns testes utilizando aquilo, né, do loop block do Integration Procedure, e também fazendo a mesma coisa, só que ao invés de usar o loop block, usando dentro do Integration Procedure um remote action, que vai para uma classe Apex, e na classe Apex tem a iteração, o for que eu quero fazer, e retorna, tá? Enquanto o Integration Procedure demorou uns 4 a 6 segundos com o loop block,
Já o outro integration procedure que só tinha esse remote action, né, chamando a classe que também fazia uma iteração, ele me retornou em milissegundos, 200 milissegundos. Então, assim, é muito mais. Vocês têm que ter sempre essa mentalidade. Como é que eu devo estruturar isso aqui? De que forma? Eu devo deixar complexo? Eu devo deixar looping dentro do integration procedure? Isso vai ser bom para o cliente, né? Porque assim, deixar um loop ali vai atrasar, vai contar em segundos em vez de milissegundos, etc. Então é sempre bom vocês terem isso em mente quando vocês forem fazer, tá? Mostrando aqui rapidamente, tá? Que o tempo tá lasca, mas mostrando aqui rapidamente, a integration procedure, ela bootcamp IPA example. Aí aqui, ó, tipo é sempre o nome daqui. Aí, underline, subtipo, é sempre esse sufixo, tá? Prefixo, underline, sufixo. É assim que a gente coloca boas práticas para criar integration procedure, tá? Salvou aqui, né? E aqui, gente, você coloca aqui o que você quiser fazer, né? Aqui, por exemplo, eu vou botar um set values. Set values, ele vai definir estaticamente aqui mesmo, né? Colocar o nome aqui, colocar qualquer coisa aqui, name. E o value eu vou. O value, se você não quisesse definir estaticamente, puxar de outro elemento, você usava isso aqui. Tá. Mapper, dois pontos, retorno e tal. Mas aqui eu só vou colocar aqui, sei lá, Darth Vader, chumbado. Chumbei o Darth Vader aí. Pronto. E aí, ele, como todo, ô louco, pra prever, eu tenho que salvar. Como todo método, gente, se eu não colocar um return, ele é void. Então ele não vai retornar nada. Se eu colocar assim, apenas isso. O que eu tenho que fazer para exibir, por exemplo, name quando eu executar esse método? Tem que ter um elementozinho aqui de response. Response action aqui. Aí vocês podem decidir se vocês querem pegar aqui no response transformation e jogar para response aqui. Ou se vocês pegam aqui do se vocês pegam do direto aqui do output response, adicionam um key value par set values. Na verdade é name set values dois pontos name. Mesma coisa. Vou dar um preview aqui. Vai aparecer aqui o meu response, ó. Cadê? Response Darth Vader. Tá? Se essa interface é toda estranha, pô. Mas deixa eu desativar ele aqui, pra vocês verem. Se eu desativo ele, o meu método fica sem retorno. Então eu executo aqui, ó. Ele não. Ele só vai aparecer isso aqui, mas em teoria ele não vai devolver nada. Ele vai devolver. Ó, debug response, full response, pronto. Ele vai devolver isso aqui. Exatamente isso aqui. Tá? Abre chave, fecha chave. Só isso. Né? Mas, ó, religando aqui. Tá? Ligando aqui, executando, ó. E retorna aqui. Se eu botar response aqui, vai estar. Como assim? O response name. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, né? Deixa eu ver se é aqui, na verdade. View execute. É coisa estranha. É porque essa interface ela tem essas coisas. Deixa eu tirar daqui. Eu tenho que realmente dar uma olhada nessa interface nova, porque additional output response, return only additional, name, set values, dois pontos, name, tá assim? Não, tá com N maiúsculo. Maiúsculo aqui. View.
Aqui. Name Darth Vader. Tá vendo? Ele puxou do elemento de cima. Aqui. Aquela outra coisa que eu fiz funciona, mas pelo visto nessa versão aí que eu tô, tá muito bom mostrar isso não. Eu também posso colocar elementos no meu input, né? Value. Posso colocar isso aqui e posso, né, puxar isso aqui para algum canto. Né? Eu posso botar aqui value, string. Aí aqui, quando vocês forem pegar algo de input, vocês sempre botam assim, com esses porcentagem. Aí agora, value, setValues.value. Defini no meu input, joguei pro setValues, setValues jogou pro... o response pegou e capturou do setValues e mostrou. Isso aqui foi a ordem aqui. Tá? Aqui. Aí, quando eu conseguir colocar a mão na massa aqui para mostrar para vocês, eu vou mostrar direitinho, tá? Todos esses elementos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, pelo menos boa parte, né? O que eu quero fazer também com vocês é uma POCzinha para colocar um elemento HTTP aqui e mostrar para vocês que ele vai puxar de um site externo a informação e vai jogar para cá, tá? E aqui é o que eu falei, ó. Remote Action para a classe Apex, Response quando você quiser dar um retorno no seu método, né, que é a Integration Procedure. Tem também o HTTP, que você faz chamada externa. Você pode também encapsular outra Integration Procedure aqui dentro, tá? E tem o setValues, né, que é uma estrutura aqui que você define valores, etc. E nos grupos, né, o que a gente tem? A gente tem os mais famosos, né, são o Loop Block, Try Catch, Conditional, tá? Tem o de cache também, que ele evita uma sobrecarga aí no integration quando ele está complexo, né? Para não ficar consultando direto se você já tem informação. E aqui tem as data mappers que a gente pode arrastar para cá, né? Eu posso também chegar aqui, pegar aquele data map aqui que eu criei, aqui Bootcamp Extract Example, né? Posso dar o input parameter que eu não me lembro qual era, eu acho que era name, né? Future value dele é name. Aqui eu posso botar direto Acme, né? Eu acho que é assim. Enfim. E aí, quando eu der um preview aqui, outra coisa legal aqui para mostrar para vocês, ó. Name Acme. Boto aleatório. É porque ele só tá retornando isso aqui. Então, beleza. Aqui, gente, eu tenho um Execution Sequence. Eu consigo ver a sequência de execução, tá? Eu consigo também acessar um elemento que eu posicionei lá, o setValues, por exemplo, aqui eu posso ver aqui. E também posso ver o debug dele. Tá? E aqui, ó, o datamap que eu acabei de posicionar, que tá vermelhinho aí, que deu pau, eu posso ver o debug dele aqui também. Tá? Ó, eu mandei um name Acme, eu acho que tá errado porque o name tá maiúsculo. Então, se eu vier aqui e colocar minúsculo, eu acho que ele vai achar lá. Que foi como eu defini como seria o input lá, né? Então, não foi isso, mas depois a gente vai... aqui, ó, voltou. Nome, rua, cidade, tá vendo? Era isso. Aqui tá vermelho, mas tá... Agora que eu vi, é bug na UI do negócio. Vocês verem que uma user interface, ela pode acabar bugando o nosso cérebro, né? Eu tava achando que falhou, porque isso aqui é vermelho, ó. Tá vendo? Mas não falhou. Tem um checkbox aqui, ó, que indica que deu certo aqui, tá vendo? Então, ele deu certo, puxou e retornou essa estrutura. Tá vendo? E essa estrutura aqui, por sua vez, eu também posso colocar no meu response, né? O meu response só tá isso aqui, mas eu posso chegar nele aqui e colocar um de
a add key value pair, eu posso colocar o nó inteiro se eu quiser aqui. Então, account, né? Eu vou colocar aqui data mapper extract, que foi o nome que eu defini para esse elemento aqui. Aí quando a gente der um preview e der um execute aqui, ele vai trazer para cá. Aqui, ó. Só que ele trouxe account e conta. Eu posso. Sabe como é que funciona? Sabe como é que cura isso aqui? Assim, ó. Data map extract, dois pontos conta. Aí ele vai pegar o nó e vai cortar, né? Aí, ó. Count. Do jeito que eu queria. Tá trazendo aqui agora. Tá. E o OmniScript, gente. O OmniScript isso aqui eu já mostrei. O OmniScript é tipo, é tipo um flow, né? Jornada guiada por usuário. Ele é tipo um flowzinho daqueles que você bota avançar, 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 concluir, né? A gente usa bastante para poder fazer, para poder mostrar telas de jornada, por exemplo, né? Que era até uma POC que eu queria ter feito com vocês, tá? Que era o seguinte, né? A gente abria um OmniScript, né? Dava um negócio lá de, como é? Uma regra de negócio lá. Eu quero que o cliente que seja cadastrado, né? Eu quero que um cliente seja cadastrado no primeiro step, que no segundo step tem um carrinho de compras que você vai fazer o carrinho e no terceiro step seja o resumo do pedido, por exemplo, né? Daí é para fazer isso no OmniScript, né? Envolvendo, claro, os outros elementos, né? Pode envolver LWC ou FlexCard, né? Envolve também Integration Procedures, etc. E eu sei que se eu tiver mais 10 minutinhos do tempo de vocês, gente, eu preciso mostrar uma coisa muito importante aqui. É o seguinte, ó. Tá aqui. Bootcamp underline Omni example. Bootcamp Omni example. Era uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, a estrutura, né? O step, gente, isso aqui, ele mostra uma telinha, né? É a telinha onde você vai arrastar as coisinhas aqui, né? Você pode arrastar inputs. Essa interface nova é horrível. Aqui é input. Agora virou text. Pronto. Você bota uns textozinhos aqui, por exemplo. Se eu fosse utilizar meu exemplo, né? Cadastrar uma conta aqui. Eu botaria ACCT name, nome. Tá? Ele vai esperar um input aqui. Aí aqui eu coloco, sei lá, rua, etc. Rua. Aqui seria ACCT street, por exemplo, tá? Opa, inverti, perdão. E aí eles criam essas variáveis por trás, tá? O step 1, meu step 1 vai ser register account, registrar conta. Quando eu der um preview nisso aqui, ele vai mostrar a telinha do step, você vai colocar o nome aqui dinamicamente. Rua 1. E ele imediatamente vai criar um nó dentro do step register account, com o nome da conta e com, né, isso aqui que eu defini, tá? E depois, sei lá, eu posso puxar para fora disso aqui um data mapper para poder salvar a conta, tá? O que eu queria mostrar para vocês, tá? Integration Procedure. Quando ele está fora de step, ele vira um processo, né? Tipo, eu vou executar um método antes de aparecer, antes de spawnar na tela esse step aqui. Eu executo o método aqui. E quando ele está dentro de um step, ele vira um botão, né? Por exemplo, digamos que eu queria fazer, que eu queira salvar isso aqui, né? Utilizando o Integration Procedure. Eu coloco um botão aqui, boto o nome dele de salvar, né? Opa, o negócio bugou.
Aí, toda vez que eu apertasse salvar, ele iria salvar, né? Mas assim, claro que eu teria que fazer a lógica do método que salva para isso, né? E como é que eu faço isso? Criando o integration procedure, né? Esse integration procedure não precisa dar, você pode colocar o retorno salvo com sucesso ou não, ou então não botar retorno. Dentro desse integration procedure eu colocaria um data mapper, né? E aí ele salvava. Ou, né? Eu poderia diretamente vir com um data mapper aqui, né? Também vira botão. Eu botei ele aqui dentro, tá? E aí esse data mapper, eu iria passar o nome e a rua para dentro dele, né? Iria criar o data mapper do tipo load, né? Clicando aqui, ele ia executar e iria salvar, tá? Eu estou mostrando rapidamente, não estou fazendo, porque a próxima aula eu vou fazer, tá? Eu vou fazendo aqui. Questão de alinhamento. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é interessante, que é o... Ele sempre fica zoado quando a gente coloca integration, etc. Mas eu tenho uma manhãzinha para vocês, que é esse line break aqui, ó. Ele é um paraíso aqui. A gente define um line break aqui. Tudo que a gente colocar aqui vai para baixo. Então, se eu quiser botar de novo um data mapper post para ele ser um botão, ó, ele vai para baixo, não vai ficar em cima. Aí vai ficar bonitinho visualmente, né? E aí a gente pode colocar mais line breaks, sei lá, para poder colocar outra coisa. Aqui, né? Digamos que aqui seja o nome e aqui seja o endereço. Pode ficar assim. Né? A gente também pode colocar text block para colocar alguma coisa aqui escrita. Aí eu posso colocar aqui em cima, ó. Address block. Colocar aqui endereço. Olha que legal. E aqui a gente pode, sei lá, repetir um text block aqui. Cadê o botão de clonar? Tá aqui. Aqui em cima podia ser, sei lá, informações do cliente ali. Cliente. Cliente. Nome, CPF, blá, blá, blá. Endereço. Isso aqui eu deixar por último. Então, salvar para salvar tudo. Line break. Já vai para baixo, etc. Então, eu repeti. Eu botei um novo. Ó. Se eu fizer isso aqui, já vai. E por enquanto é isso.